E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui. Tá difícil de sair vídeo novo, mas estamos aqui, né? Então vamos lá. Hoje eu tô trazendo uma partida, eu joguei ontem, tô muito empolgado para trazer essa partida aqui, não vou mentir. Fazia tempo que eu não jogava uma partida assim de 10 minutos, e aí já consegui, sei lá, jogar uma partida mais interessante. Eu gostei do curso aqui dessa partida. Já de antemão, eu adianto que assim, eu acho que em alguns momentos o meu adversário vai fazer lances aqui um pouco duvidosos, que ferem alguns princípios, digamos assim, mas já em prol disso a gente consegue, inclusive, tirar muitos aprendizados, né? E eu tentei jogar ali seguindo as ideias mais clássicas, né? Mas também trago aqui, né? Já tem toda essa introdução, o vídeo, que é a ideia de o momento certo para aliviar as tensões, né? Para resolver as tensões. Eu acho que talvez aqui vai ficar o dilema. Em alguns momentos eu deveria ter resolvido alguns problemas de tensões aqui ao meu favor, e eu acho que eu deixei tempo demais, a coisa rolando. Enfim, fica aí, acho que vai ser interessante a gente discutir sobre algumas decisões, né? Justamente sobre isso. Eu vou tentar explicar os meus planos aqui, o que eu pensei, as linhas que eu vi, as coisas que eu temi, e enfim. Vamos lá, vamos começar, tá bom? Então aqui eu joguei E4, tá bom? É meu lance favorito, ainda que eu tenha percebido que em algum nível, como eu não sou muito bom em teoria, tá? Nunca estudei muito teoria de E4 aqui, eu não sei muita coisa, para ser sincero. A única coisa que eu conheço um pouquinho é uma abertura, que é a abertura do bispo. Enfim, não sou muito bom em aberturas, e se eu pego um cara muito bom em abertura aqui, como já me aconteceu, eu acabo ficando muito mal na abertura e tal, porque eu tô chegando ali nos 2000 de rate, que não é lá grande coisa, mas já começa a ficar um pouco mais técnico a abertura algumas vezes, tá? Nem sempre. Então aqui eu quis, o cara jogou E5, e eu quis levar a partida para uma coisa mais clássica mesmo, porque o que eu tenho jogado já há algum tempo, alguns anos, uns 2 anos aí, no mínimo, é só a abertura do bispo. Eu não tenho tentado muita coisa, não tenho me aprofundado numa abertura mais clássica, tá? A abertura do bispo, quando você põe aí em qualquer desses grandes sites de xadrez, no estudo, né, no book de aberturas, você já tem um texto ali que te indica que as pretas igualam muito fácil. Então, é uma abertura um pouco menos ambiciosa do que uma Ruy Lopes, uma italiana, entre outras, tá? Não existem só Ruy Lopes italiana. As brancas podem jogar uma catalana, um peão dama, enfim, muitas coisas. Não, um gambito do rei já é uma coisa duvidosa pra caramba, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que dá pra jogar, óbvio que dá, é humanamente possível, mas é loucura, assim, já fere alguns princípios, você tá jogando pelo caos, né? Enfim, mas é possível, muitas aberturas são possíveis, inclusive a abertura do bispo, né? É completamente possível. Mas aqui é um pouco mais ambicioso, é um mar muito maior, né, do que a abertura do bispo. Então fui para uma Ruy Lopes, italiana, alguma coisa desse tipo, era o que eu tinha em mente, mas ainda não tinha definido exatamente o curso aqui do que eu jogaria. Ok, nosso amigo aqui está sendo muito clássico até agora, no meu ponto de vista. A gente está jogando uma coisinha bem, né? Eu acho que ele esperava aqui uma Ruy Lopes ou italiana mesmo. Eu entrei na italiana, beleza. E aqui ele faz o primeiro lance curioso, digamos assim, que, como eu disse, fere um pouco aqui o princípio da abertura. Como eu já disse, não sou muito bom em aberturas, tá? Em teoria de abertura e tal. Vai ser um vídeo longo também, já deixando claro, porque eu quero mesmo conversar. Esse é o intuito aqui, de pôr para fora muitas ideias aqui. Eu achei que foi uma partida interessante e acho que eu posso ter cometido muitos erros, mas como disse, é uma partida interessante. Ainda não coloquei no computador, tá? Por isso que ansioso para fazer esse vídeo, porque eu queria gravar tudo isso aqui e dar risada junto, se eu tiver furado um monte de coisa, enfim, vamos lá. Aqui é o primeiro lance curioso, né? O cara abre e torna esse meu bispo um monstro, tá bom? E aí, cara, o que esse cara tá fazendo da vida, né? O rei dele tá no centro, ele não desenvolveu nada na ala do rei, ele tá melhorando o meu bispo, né? O meu bispo agora tem um alcance maior, e aqui me surgiu muitas ideias. Eu tive
vontade de fazer muita coisa, mas assim, tipo, por exemplo, tentar guardar esse bispo aqui, foi uma ideia que me surgiu, porque é óbvio que há uma ideia aqui, pode surgir uma ideia, né? É muito temático, tanto na abertura do bispo, como sempre que tem o bispo C4 aqui, é muito temático que esse cavalo vai tentar bater nesse bispo, né? Então, se você acha a sua melhor peça, você tem que proteger ela, né? Então, aqui eu fiquei ciente de planos assim, mas honestamente, eu falei, cara, indúbio pro rock, né? E mandei. Beleza, não, vou me proteger e vou pra cima desse cara. Foi isso que eu pensei. Eu vou jogar tudo que eu tenho pra cima desse cara. Eu gosto de jogar com a iniciativa, tá certo? Só que não é a qualquer custo. A minha vantagem aqui é que eu vou rocar. Eu tô rocando de maneira precoce, tá certo? Por que que precoce? Eu não desenvolvi nada na ala da dama, mas eu já tô mais desenvolvido que o meu adversário. E o cara tá com o rei assim... eu estou argumentando que é duvidoso tudo que ele está fazendo, estou protegendo o meu rei, vou para cima do cara e ele vai ter que me mostrar qual que é o plano dele, que é um plano muito doido. E isso que me chamou muita atenção nessa partida, inclusive mostrei para Alan, que está aqui do meu lado, um pouco dessa partida, justamente porque de fato a gente pode criticar o cara e os lances dele, né, como lances estranhos e tal, mas ele realmente tinha para esses lances estranhos um plano estranho, cara. Então, assim, você pode dizer que não funcionou, mas ele foi criativo. Enfim, por isso que tornou a coisa um pouco mais mágica. Vamos lá, vamos seguir. Então, aqui eu fiz rock, dizendo assim: vou agora tentar romper no centro, vou tentar agora atacar. Tá chegando torre E1, enfim. Muitos lances são possíveis aqui. Eu quero abrir para o meu bispo em algum momento, etc. E aí ele me argumenta o que aqui? Penso eu. Eu estou tentando interpretar os lances, tá, pessoal? Porque uma coisa é você estar lá na partida e você dizer, olha, esse lance desse cara fere princípios tais, princípios aqueles, mas você precisa mostrar como refutar aquilo, né? E aqui ele está me dizendo assim, tudo bem, cara, eu estou jogando meio estranho, mas eu sou uma pedra, né? Eu sou uma pedra, eu estou sólido, não é tão simples, eu quero que você me mostre como aqui de branca você vai fazer alguma coisa. E aqui, vou ser bem honesto com vocês. Eu não sei se já tem golpe aqui, tá, pessoal? Porque é muito doido. A dama tá entrando, né? Tem umas ideias. Esse cavalo... Eu comecei a pensar, será que já dá para aproveitar alguma coisa? Aqui existiu esse momento, mas honestamente eu não encontrei nada, tá? Vou ser honesto. Pode ser que quando a gente ligue o computador aqui, ele indique lances já mais rápidos aqui, né? Mas eu preferia, falei, cara, tá muito cedo. Deixa eu desenvolver as peças, o rei do cara ainda tá no centro, a ala do rei dele tá... E aí tentei abrir o centro. Esse foi meu lance enérgico, tá? Isso aqui pra mim é uma espécie de agressividade, eu não sei né? Mas eu acho que é agressivo esse lance, eu quero abrir linhas, eu quero trazer essa torre, eu quero abrir para as minhas peças, né? E aí ele me argumentou isso, eu achei, cara, que interessante, velho. Porque ele me deu essa diagonal, mas agora ele me tirou essa diagonal, concorda comigo? Agora eu não tenho mais essa diagonal. Ponto. Se eu tivesse jogado A3, eu poderia voltar o bispo e argumentar que meu bispo é um monstro, né? E argumentar que meu bispo é um monstro. Mas eu não tenho, cara. Eu não tenho. E não dá para ter tudo, né? Eu escolhi outro plano. Lembra? Não dá para ter tudo. Então aqui eu optei por voltar o bispo, tá? Não quis entrar em linhas, não quis entregar meu bispo também. A gente pode discutir sobre planos, no sentido de, por exemplo, voltar o bispo. Eu achei que, por exemplo, bispo B5 seria ruim, porque eu estou dando muitos tempos para ele, né? E aí ele captura aqui, mas os peões avançam na ala da dama. E eu quero que as peças dele fiquem aí, entendeu? Meio que sem casas. Eu quero deixar as coisas amontoadas, porque para mim não é tão simples como ele vai desenvolver essas peças, né? Não estou entendendo bem. Então voltei o bispo. Eu mostrando essa partida para lá, inclusive ele sugeriu o bispo D3. Por que não o bispo D3? Eu acho que assim atrapalha um pouco a dama aqui, né? Mas não é um lance impossível, né? É um lance que faz sentido até. Ele está protegendo o peãozinho aqui e está numa casa até mais ativa, se você parar para pensar, do que aqui
em E2, né? Mas eu voltei para E2, meu clássico mesmo, eu falei, opa, eu vou fazer um lance calmo aqui, porque esse cavalo tá estranho também aqui, né? Ah, tá perdendo um tempo, tudo bem, mas e esse cavalo, né? O que esse cavalo tá fazendo aí? Porque tem temas aqui em cima desse cavalo, tá, pessoal? Só para deixar claro que eu vi isso durante a partida, só que não estava funcionando, mas a ideia toda é que em algum momento, acho que era cheque, tá. A ideia toda era que em algum momento essa minha dama tá vindo com cheque atacando o cavalo, e se o cavalo volta eu tenho esse. Claro que não está funcionando ainda, mas está surgindo temas, peça solta, né, pessoal? Peça sem defesa é sempre tema tático, né? É sempre objeto de tema tático. Então eu já estava pensando em ideias de como explorar. Então esse cavalo aqui, ele a longo prazo ou a médio prazo pode se tornar um problema, né? Não está bem posicionada essa peça. Ok. Não sei se eu queria explorar mais alguma coisa. E agora ele começa a organizar as peças dele ali na ala do rei. Aqui é outro ponto. Para ser bem honesto, não está fácil desenvolver essas peças. Mas aqui eu imaginei que ele ia tirar o bispo, tá? Algo desse tipo, a dama e tentar fazer rocão. Sendo bem honesto, achei que ele ia tentar fazer rocão, porque acho que tá mais fácil de fazer rocão, porque as peças aqui saem mais fáceis do que essas, né? Foi o que eu imaginei para mim. Honestamente, aqui eu estava preocupado. Eu joguei essa partida com muita atenção, preocupado com o meu adversário aqui. Eu em nenhum momento achei, esse cara não sabe o que está fazendo, esses lances estão muito estranhos, porque não é assim que se joga xadrez quando tem um nível que eu tenho, né? Você precisa mostrar como ganha, você precisa... Então tudo isso é muito mais... Estou gravando aqui um vídeo. Enfim, e aí o cara joga esse, que eu achei um pouco duvidoso esse lance. Achei que o plano aqui seria fazer rocão, tá? Mas aqui ele tá querendo argumentar que continua uma pedra sólida, mas é difícil, né, de compreender isso aqui. E aqui a gente já pode discutir se já chegou o momento de capturar, né, de criar tensões aqui. Eu não queria capturar, tipo, e trocar as damas simplesmente, porque eu estaria justificando o lance de bispo dele, né? Eu pensei algo assim. Mas aqui as brancas também parecem ter vantagem, né? Enfim, mas eu não achei que era grande coisa, então repito aquilo lá. Preferi manter as tensões. Claro que ele também poderia tomar sim, né? E aí também ninguém garante que eu estou com uma grande vantagem do ponto de vista... Eu quis manter as tensões e continuar dinamificando a minha posição, né? Então ele jogou esse e aqui eu fui para C4. É o melhor lance? Não faço a mínima ideia, pessoal. Mas eu estou ameaçando aquelas ideias que eu falei, de cheque, né? Capturar o cavalo, então ele não pode jogar um lance bem intuitivo quanto desenvolver o bispo e tal. Então eu começo a criar ideias duplas, né? Ao mesmo tempo que eu avanço o peão, ganho espaço, ganho algumas casas, fortaleço o controle de outras, e agora quando esse cavalo vier aqui para C3, ele vem mais forte, com uma estrutura mais forte, do ponto de vista de que as casas que ele pega, os peões pega, o peão pega, perdão, e o peão não está mais aqui atrás do cavalo, né? Então cria essa estrutura, que eu acho que é interessante, vou manter, e eu estou argumentando aqui que não vai dar tempo dele se organizar, e ele tá me dizendo que vai, né? E aqui ele faz um lance interessantíssimo, tá, pessoal? Realmente eu gostei desse lance. Tá, pior que eu tô mostrando os lances da partida, o que é um pouco errado, né? Mas aqui ele faz outro lance interessante. Ele primeiro volta o cavalo, tá? E aí eu mantenho o meu plano, a gente pode discutir novamente. Aqui há muitas opções, tá? Como avançar, por exemplo, mas o que me preocupou, claro, não agora, depois que esse cavalo sai, eu não tinha um plano muito claro contra F5, tá, pessoal? E F5 acho que está libertando as peças dele, né? Então esse bispo está criando vida, esse outro cavalo está tendo para onde sair, e eu achei confuso, mas não analisei tanto. A gente sabe que é uma partida de 10 minutos, você dá uma breve análise ali, eu acho que isso não está funcionando, acho que isso está... Você faz uma seleção, eu preferi manter a atenção novamente, tomar aqui também acho que poderia ser interessante, tá, pessoal? Mas
mesmo dilema, eu também achei que tomar aqui caía nas mesmas linhas. Eu estou abrindo espaço para as peças dele e aí ajudando ele a fazer aquele plano lá que ele quer, de roque pequeno. Então eu preferi desenvolver meu cavalo, manter meu plano, né? E eu estou com quase todas as peças desenvolvidas. O meu rei está protegido, eu vou tirar meu bispo, Cara, eu não sei o que é desse cara aqui. Eu estou argumentando para ele que eu vou jogar xadrez. E vai dar certo. Vamos ver se é isso mesmo, né? E aí ele me faz esse é o lance curioso que eu queria mostrar para vocês. Ele me joga cavalo H6, e se cavalo H6 funcionar, ele tem um plano, né? Nesse momento aqui eu confesso que eu entrei um pouco em choque, né? Eu falei, cara, se cavalo H6 funcionar, ele tem de fato um plano aqui, né? O que eu posso dizer? Estou levando aulas gratuitas aqui de xadrez, né? Porque esse lance é muito curioso. Eu achei esse lance muito curioso, né? Muito interessante do ponto de vista de toma, e ele quer abrir para a torre aqui. Esse bispo, tem um lance desse bispo aqui que é interessante, tem linhas aqui, né? Que eu acho que, inclusive, se o rei dele já tivesse rocado, por exemplo, já tivesse feito rocão e desenvolvido as peças, esse plano aqui seria muito forte, tá? Muito forte, eu acho, honestamente. Só que eu acho que esse lance agora, ele também enfraquece o rei, porque ainda está no centro, etc. Tudo isso vai se voltar contra ele aqui, na minha interpretação, tá? Então aqui eu pensei muito bem, até onde dava. Eu tive que atender uma ligação enquanto eu estava jogando essa partida. Eu joguei essa partida pelo celular, aqui no Lichess, né, até nessa minha outra conta, enfim. E aqui eu tomei mesmo, tá? Sem muita enrolação, eu tomei esse cavalo e paguei para ver, mas eu não paguei para ver do ponto de vista apenas emocional, psicológico, né? De ter dito para o meu adversário, prove que você é o bonzão da balachita. Não. É que de fato eu analisei aqui, eu achei que eu tinha contra-jogo, e contra o plano dele, só para deixar claro, eu não analisei essa partida por computador, eu não fiquei olhando essa partida por muito tempo para ficar encontrando linhas e não sei o que, nada. Isso foram coisas que eu vi durante a partida. Eu tomei aqui, piorando a estrutura e criando temas em que eu quero atacar aqui na ala do rei e atacar no centro, porque eu me perguntei, depois que eu jogo G3, o que ele faz aqui? Como é que ele me dá mate, entendeu? Não via, não era claro para mim como ele me daria mate aqui. Tá? Agora, vou entrar agora no drama dessa partida, tá? Para mim. E no final aqui, quando a gente ligar o computador, será o primeiro lance que eu quero que o computador avalie para mim, que é o seguinte, aqui eu fiquei em dúvida, tá? E deixo muito claro a minha percepção do momento. Agora pode ser que as coisas já mudem na minha cabeça, mas eu fiquei com a impressão aqui que se cavalo H4 funciona, é um lance mais forte. Cavalo H4 aqui me parecia o lance mais forte da posição. Não tive coragem de jogar, eu já vou dar esse spoiler, tá? Não tive coragem de jogar esse lance, achei que eu estava exagerando, que calma lá, né? Acho que tem lances mais sutis. E aí eu fiz um lance mais sutil. Mas esse lance parece ser interessante, porque eu não estou só ameaçando entrar ali na casa, né? Eu estou trazendo o bispo para dar cheque, esse roque já é uma realidade que esse roque não vai acontecer mais, né? A gente já pode trabalhar com essas hipóteses, digamos assim. Enfim, tem umas linhas interessantes aqui, eu achei realmente curioso. Sem contar esse cavalo, tá entrando tudo aqui na posição do meu adversário. Já não sei mais como é que ele segura, mas eu fiz um lance mais sólido. Eu gosto de atacar, tá bom? Mas fiz um lance mais sólido aqui. Joguei dama D2, tá bom? A minha ideia é que eu quero trazer a outra torre e eu tô tocando o peãozinho lá e tenho ideias, tá certo? De cavalo H4, tá bom? Eu deixo o cavalo H4 como opção. Ainda é uma opção, tá? Aqui as possibilidades para ele são infinitas, né? Assim, eu consigo pensar num monte de lance aí. Não acho que ele tenha feito o melhor lance, tá, pessoal? Já vou deixar isso muito claro também. Não sei o que eu jogaria contra, por exemplo, o F5. Talvez esse era o grande problema também, confesso. Eu vi que depois de F5 eu não tinha cavalo H4, mas
eu acreditei que eu teria bons lances aqui, porque eu tô tomando e depois vem cheque de outras maneiras. Esse cavalo vai ter saltos. Meu cavalo continua entrando na casa de D5, uma casa suculentíssima, né? Eu ainda tenho algumas coisas, só que eu arrisquei um pouco menos, né? Cavalo H4, estava arriscando um pouquinho mais, eu acho, né? Eu interpreto que acho. Mas olhando bem agora, talvez esse cavalo H4 fosse completamente possível e não tão arriscada, porque como eu disse, eu atendi uma ligação, eu fiquei com 3 minutos, 3 minutos e poucos segundos no relógio contra 7 minutos do meu adversário. Eu não quis entrar nesse plano, estava parecendo que eu estava me alongando demais sempre, né? Enfim, então eu acho que havia muitas formas dele jogar aqui essa posição, tá bom? Se ele toma aqui no centro, a gente teria que avaliar se eu teria, né, aqui um lance intermediário, por exemplo, como cavalo D5, enfim. Há muitas linhas possíveis aqui, tá? Mas eu fiquei pensando nisso, vi esse lance como possível, tá bom? A tomada aqui, não sei se eu entraria nisso, tá certo? Só para deixar claro, mas eu calculei isso aqui, isso eu posso dizer que calculei. Eu acho que eu teria feito esse intermediário, acho que é muito melhor do que tomar e aliviar a pressão. Eu quero deixar as peças no tabuleiro, né? A princípio. Mas eu acho que tomar aqui teria sido melhor para ele. Ele fez rock. Aí, assim, honestamente, para tudo tem limites, né? Eu acho que ele pensou assim: olha, o meu adversário aqui já fez todo o dever de casa. Daqui a pouco ele põe até as torres para jogar. E eu, cara, preciso rocar. Já inventei, vai ter que ser rock pequeno. Não vai dar. Aqui, de fato, você não vai rocar grande nunca mais, né, cara? Você acreditar aqui que o rock grande é uma realidade, só que talvez fosse melhor deixar o rei no centro, né? E pensar em outro plano, não sei, cara, que já não tá fácil pro nosso amigo. Penso eu, humanamente falando, né? Mas sempre há recurso, cara, é doideira. Então aqui ele fez rock. Não calculei muito, do ponto de vista, já tinha aqui, como eu disse, 3 minutos. Comecei a acelerar e acreditar um pouco na linha, né? Falei, não, cara, agora as coisas têm que começar a sair, né? Então eu, capturei lá. Porque também não tem um plano simples, né, para ele aqui. E ele jogou até rápido. Ele jogou rei H8. Argumentando que vai trazer a torre, vai trazer o bispo aqui, imagino, né? Ou a dama, vai defender, vai criar lances aqui de ataque. O que eu vi também, que tenho que me dar os meus louros, né? Eu vi que esse meu lance aqui, ele quebrava essas linhas do bispo em H3, entendeu? Eu vi isso aqui. Foi o que me ajudou a jogar isso também, esse plano, porque você tem que ter medo, né, dos planos do seu adversário. Você tem que ter uma defesa para aquilo. Então a minha defesa foi atacando. Achei que essa dama aqui ia ficar muito ativa e eu não encontrei um plano simples para ele expulsar minha dama. Tudo bem. Então ele jogou esse. E aí que tá. Eu não deveria ter mostrado esse lance, porque aqui também há muitos lances suculentos, né? O cavalo D5 é um candidato, né? Aqui eu acho que é possível. É completamente possível o cavalo H4, né? Pena que eu não tenho duplo, porque depois que ele jogar esse eu não tenho mais o duplo, mas eu acho que cavalo H4 com ideias de cavalo F5 também parecem de bom tamanho aqui, né? Há um controle muito bom, porque imagina, cavalo H4, cavalo H5, bispo toma, você ganha essa casa aqui de G6, que é muito importante, né? Porque a torre não pode vir mais para cá para atacar minha dama. Eu ganho aqui algumas casas importantes de ataque, né? E esse meu cavalo está chegando, enfim. Há planos aqui interessantes para as brancas. Claro que para jogar cavalo H4 a gente também poderia conversar um pouco. Se eu teria tempo para tudo isso, se eu teria que tomar no centro primeiro, enfim. O que eu preferi fazer agora de momento, que eu acho, revendo a partida agora, até depois que acabou a partida eu pensei nisso, tá? Que eu deveria ter tomado aqui primeiro. Porque primeiro eu abro a possibilidade dele, ele não pode tomar assim, senão eu... Enfim, isso aqui parece muito bom pra mim. Então ele tomaria sim, só que aqui parece bom pra ele, mas não é, né, cara? Não tem como essa posição ser boa pra ele, porque o rei tá muito ao léu. Só que a ideia toda que eu tô argumentando é que talvez ele se organize aqui, né? Talvez ele se organize aqui, não sei. Mas tá muito difícil para ele. Não tá fácil também, né? Porque tem um peãozinho ali que vai ser um problema no futuro e tal. Muitas análises. Mas não joguei, confesso. Aqui talvez eu já não tenha sido preciso, imagino. Aqui eu joguei torre de AD1, tá?
com ideias de só ir criando mais tensões, jogando, né, sempre nessa pegadinha. Vocês estão vendo que eu tô brincando com a sorte a todo momento. É meio bunda mole o que eu fiz aqui, né? Tipo, faltou talvez um tático bem fino e tal, agressivo, né? Mas eu não encontrei, pessoal. E aí eu fui mantendo a vantagem da maneira que eu acho que deu certo, né? Mas vamos descobrir, já já o computador vai poder nos ajudar. E agora, já não é tão legal aqui, eu acho, como eu joguei talvez, não sei, cara. Porque é o seguinte, cavalo H4 aqui parece muito bom, né? Parece muito bom aqui. Não sei qual o lance que vocês jogariam aqui nesse momento, mas eu fui pro meu plano, tá? Eu acho que cavalo H4 aqui seria bom, cara. É porque o bispo tá entrando, né? O bispo tá entrando, não tá ameaçando nada porque o cavalo tá pegando, mas é muito arriscado isso, né, também. Jesus amado. É porque tira a ideia de torre G6, mas honestamente eu sei lá. Se jogar aqui vai perder uma qualidadezinha aqui, mas pode ter compensação, né, cara? Pode ter compensação. Então assim, aqui tava bem complexo, né? Vamos ser bem sinceros, não tava nada fácil aqui de calcular. Mas era um lance interessante aqui. Mas eu fui para minha ideia. Se eu coloquei a torre aí, eu quero abrir linhas, né? Então tomei, paguei para ver mesmo. Como eu disse, a minha dama protege aquelas ideias ali de mate, de bagunçar tudo. Em último caso, eu estava disposto a entregar um pouco de material aqui e continuar o ataque, entendeu? Então abri linhas aqui. Eu acho que esse lance é forte, sim. Não sei. Acho que aqui ele já está em desvantagem. Eu demorei muito para romper e ele já deveria ter feito essa captura, e eu acho, ainda que tenha sido tardia, ele vacilou em me deixar romper, mas eu acho que aqui foi muito bom para as brancas. Depois dessa tomada aqui eu já não sei mais, acho que as pretas já estão perdidas aqui humanamente, porque como eu disse, você pode ligar o computador ou outra pessoa, um jogador mais forte, pode vir aqui e dizer, olha, as pretas já estão perdidas há tantos lances atrás, mas para mim não era tão simples, entendeu? Mas agora já me parece possível, não simples, mas me parece, eu já consigo ver muito mais clara a minha vantagem aqui. Então ele tirou a dama daí, não sei porque ele não tomou aqui, para falar a verdade. Possível, né? É possível. E aí tá chegando o avanço do peão, o cavalo pode avançar. Aqui a gente tem que pensar em planos. Cavalo H4 não pode mais, né? Mas enfim, existem muitos planos aí se desenhando. Eu acho que seria melhor para ele, inclusive. Mas ele preferiu tirar a dama, ofertando a troca das damas. Eu não sei o que vocês jogariam aqui, mas aqui eu tenho 2 peões a mais. O cara me ofertou a troca das damas e eu não consigo enxergar aqui cadê o mate, entendeu? E se eu não estou levando o mate e eu tenho 2 peões a mais, eu troco as damas. Aqui eu acho que eu gastei 2 segundos, sendo bem honesto. Tomei a dama. Talvez tenha mate em 3 e eu preferi trocar as damas. Mentira, não vai ter, né? Mas realmente troquei rápido porque aqui eu já estava ganho. Eu falei, cara, aqui está na hora de punir. Eu acho que vai ser limpo. Aqui ele faz outro lance esquisito. Vamos ser sinceros, tá, pessoal? Não adianta, não vou ficar... o cara foi colaborativo sim em alguns lances aqui. Eu acho que esse lance também foi estranho. Por que ele tomou essa dama de torre, né? Eu acho que ele ficou com receio desse meu peão, né? Será que era muito perigoso? Também não parece brincadeira não esse peão, né? Não é simples como aqui você vai capturar esse peão, é? É bem chato. É um pouquinho chatinho, né? Um pouquinho chatinho. Não é tão simples, né? Dizer como é que você vai fazer aqui. Ah, não. Aqui eu não posso nem... Não, aqui... Na verdade ele deveria jogar esse, né? Acho que faz mais sentido. Só que aí eu acho que eu tenho esse. Esse é o problema. Esse peão seria chato sim para a posição dele. Eu estou analisando isso agora, tá, pessoal? Eu não tinha feito essa análise aqui que eu achei interessante. Porque agora eu estou ameaçando avançar que seja. Sei lá o que eu estou ameaçando. Ele não tem torre aqui. Mas a ideia toda é que agora sim o meu cavalo está chegando e
E ele tá se complicando também, né? Eu não sei como é que as pretas jogam aqui, mas parece interessante para as brancas essa posição. Eu acho que tem vantagem também, né? Aí ele preferiu tomar de torre, acho que para manter aqui essa ideia, né, do bispo tomando o peão e não criar essa ideia. Mas aqui eu capturei aqui, não sei exatamente o porquê, vou ser bem honesto. Por que eu não capturei aqui? Eu acho que eu não quis dar muita vida para esse bispo aqui, né? Essa diagonal do rei, eu acho que seria um lance defensivo das pretas, entende? Eu não queria dar essa diagonal. Porque, por exemplo, quando eu tiro o cavalo, tem essas ideias de estar caindo ali, ainda que tem contra-jogo, né? Mas eu não quis, eu acho que foram coisas assim, estou tentando me recordar, tá? Então eu tomei aqui para manter essa torre aqui. Esse peão está mais atrapalhando do que ajudando, entendeu? Essa foi a minha interpretação, não quer dizer que essa avaliação seja melhor. Porque agora ele tem um bispo atacando o meu rei, aí você me pergunta, e aí, cara? Você não queria o bispo aqui defensivo e você quer um bispo te atacando? Sim, essa foi a decisão que eu tomei, não estou querendo... sabe, defender uma loucura agora. Foi a decisão que eu tomei, porque eu não vi o que esse cara tá ameaçando aqui. Nada, né? Por quê? Porque já desde o início, o meu plano é jogar G3 em algum momento. Eu não joguei G3 agora, tá? Mas é um dos planos jogar G3 aqui e acabou, né, cara? O cara não tem mais nada. Assim, pá. O cara não tem mais nada, né? Ok. Então eu joguei cavalo D5. Em algum momento esse lance tem que chegar, né? Demorou muito, mas chegou. Eu pensei num monte de loucura aqui agora. Teve uns sacrifícios que eu tentei calcular. Tem que calcular tudo, né, cara? Agora, vendo a partida, eu tô pensando em cavalo B5. Eu não sei se eu pensei nesse lance. Mas depois de bispo... seria um lance, né? Algo assim. Por exemplo, se ele entrasse nessa brincadeira. Porque aí eu consigo tirar o bispo dessa diagonal e tá caindo o peão ali, né? Esse seria um lance, um candidato também, imagino eu. Porque, claro, ele não pode jogar que eu tô capturando, né? Mas poderia ser um plano, né? Não sei exatamente o que ele tá ganhando com esse plano, mas seria um plano para ele, por exemplo, jogar essa posição. Vamos lá. Mas aqui eu joguei esse mesmo. Bom, tem um plano ali também. E eu tinha ideias, eu acho que de avançar, não lembro muito bem qual era o meu plano aqui de progresso. Tá, mas vamos deixar claro, tenho 2 peões a mais, troquei as damas e eu tô querendo ir para um finalzinho, né? Aqui eu não tô tentando dar mate mais, né? Eu acho que isso já ficou um pouco claro. Aí ele oferta a troca dos cavalos. É interessante do ponto de vista posicional, porque ele quer plantar esse bispo aqui, eu não sei qual que é o plano do cara, mas eu acho que trocar peças também não é bom para ele, então eu troquei. Não calculei muito também, eu achei que o cara tava fazendo besteira mesmo. E ele tomou de peão, tomar de bispo aqui, acho que seria bom, cara. Eu acho que seria bom, talvez ele tenha ficado com receio dessa manobra, né? Porque de fato ela é um pouco chata, essa manobra. A ideia de trazer o cavalo para cá, né? É um pouco chato, confesso. Ele tá expulsando o cavalo, mas eu faço essa manobra, é uma possibilidade. E aí, claro, depois de salvar meu peãozinho aqui, por exemplo. Enfim, tipo algo assim, tá chegando F4, né? Também não acho que tenha sido bom para ele, mas ele tomou de peão. Acho que para evitar o F4, né? Mas também acho que aqui ele já está completamente perdido igual. Aí eu faço esse lance um pouco estranho, para ser honesto, porque fiquei meio sem plano aqui, cara. Tipo, fiquei meio sem plano, isso é real. E aí eu encontrei uma ideia dupla aqui no G3. Eu queria fazer esse plano há mais tempo, porque a torre pode estar chegando aqui em algum momento, e tem toda aquela ideia do bispo que eu falei. Mas a real é que agora eu quero também fazer F4, se possível, lá na frente, se for preciso. Eu tô dando uma casa pro rei, eu posso trazer esse meu bispo, né? Eu posso trazer esse meu bispo para cá, porque para onde esse bispo vai, né? Ele não tem muitas casas aqui para ala da dama. Enfim, eu joguei G3 aqui, dá um arzinho pro rei, aquele tipo de lance que você vai fazendo pro final da partida mesmo. Ele tem um par de bispos aqui. Finalmente, olha só, a gente tá em que lance aqui? Lance 18, o cara acabou de desenvolver a última peça dele. O bispo ainda não estava
não tinha sido desenvolvido. Beleza. Jogo esse, pensando em passar o bispo, algo desse tipo, já que eu não tenho o bispo F3, porque a torre está pegando. Aí ele entrega o par de bispos, que eu acho que também foi colaborativo comigo, né? Então eu vou acelerar essas partes que eu acho que ficaram mais simples. E aí ele, não sei exatamente por que ele fez esse lance. Alguém consegue entender? Acho que ele está sem plano aqui, né? Mas trazer a torre seria infinitamente melhor. Ele fez esse lance muito colaborativo. Acho que ele quer deixar o bispo aqui, né? Também é uma opção contra avanços. Tá, ele criou um plano, mas eu acho que essa torre tem que entrar em jogo, defendendo aqui, defendendo o avanço, sei lá, né? Acho interessante. Aí eu jogo esse, porque ele não pode avançar, senão eu tomo. Beleza? E ele vem com esse lance. Aqui é muito estranho, né? Tudo bem, tudo bem. Tipo, é possível jogar assim. É completamente possível. Eu vou mostrar para vocês que é possível, porque de fato tem um plano. Mas eu ainda acho que a ideia dele tinha que ser tocar aqui no peão de F2, né, cara? Que já você tem esse bispo, você tem a torre aqui, a coluna F está aberta, você tem que... Agora porque está entregando o peão aqui, tudo isso, né? Mas eu acho que ele devia ter explorado melhor esse tema. Vamos continuar. Aí ele abre aqui, eu só defendi, tá bom? A gente pode pensar aqui em outros planos, inclusive capturar e entrar nisso, mas eu achei uma confusão desnecessária, tá caindo meu peão, a torre entrou aqui, meu amigo, não vi futuro nenhum nisso, então mantém, né? Deixa as peças dele fora de jogo e entrei nisso, capturou, entramos nisso. E aqui o lance que eu esperei, a torcida do Flamengo esperou, foi torre de A, B8. E aí o cara me joga torre de F, uma torre que está maravilhosa, para E8. Então o cara fez um lance terrível, terrível, absolutamente terrível. E aqui eu encontrei um plano muito doido, tá certo? Muito doido no sentido de que eu estava com pouquíssimo tempo no relógio e eu acreditei nesse plano, cara. É muito louco como a gente tá ali todo em volta da emoção da partida, como é difícil ver linhas, né, quando você está nervoso. E aqui eu encontrei esse plano com a ideia de passar a torre para H4, cara. Então não é só a ideia de bloquear o peão ou dobrar aqui, porque como eu não tenho bispo de casas escuras, não é tão simples para mim tomar isso aqui. Claro que eu vi que eu tenho F4 e eu cravo, né, se eu dobrar aqui e tal. Eu vi isso, era um dos meus planos, mas eu fiquei com receio porque eu achei que ele ia entrar, criar contra-jogo aqui na ala da dama, né? Então eu fiquei assim, qualquer coisa, de vez de dobrar de cara, eu vou deixar essa torre na defesa, entendeu? Passo o rei, deixo a torre olhando aqui a sétima, e enfim. Fiquei pensando, né? Era um plano duplo, porque de fato eu pensei na dobrada de F4 e pensei também aqui em torre H4, beleza. O cidadão me joga outro lance estranho, ele não ocupa a coluna, né, que ele poderia tentar. Eu não sei se ele ficou... Eu não tinha visto isso durante a partida, tá, pessoal? Deixo muito claro. Eu não sei se ele ficou com receio desse, porque simplesmente eu jogo aqui, né? Seria possível, no sentido de que ele não queria trocar mais peças, né? Por mais que ele tente algo assim, entende? Talvez ele não quisesse trocar mais peças, né? Porque aqui eu poderia jogar esse também, porque se ele tentar algo assim, eu tô... nessa brincadeirinha aqui da bolacha, que seria interessante, porque imagino que eu vou ficar passando lances aqui só para mostrar que depois das trocas eu teria esse novamente, enfim, eu acho que eu vou sobrevivendo de todo jeito aqui, né? Agora que me bateu essa ideia que é um pouco arriscada para mim, mas eu acho que também é sobrevivível, né? Se aqui existe essa palavra, do ponto de vista que se toma aqui cheque, por exemplo, já não é tão simples como ele continua esse ataque aqui, né? E é uma troca de peões. Enfim, teria que analisar, mas vamos lá. Já ficou muito longo, vamos para o que interessa. De qualquer forma, ele não ocupou a coluna aqui, que eu acho que seria interessante. E ele fez esse lance com ideias de, tipo, vou defender tudo aqui. Nem sei se faz sentido, cara. Mas vamos lá. Porque eu acho que, sei lá, talvez já trazer o rei. Aí eu, cara... Não vim para essa ideia, porque ele já está se preparando para ela, né? E aí eu falei, se você não quer, eu quero, né?
Então, ocupei aqui, tô ameaçando invadir. Meu rei tava pensando já, confesso para vocês, cara, isso é um dos meus defeitos e eu tô melhorando isso aos poucos. Que é o quê? Melhorando essa posição do meu rei nos finais. Às vezes eu esqueço o rei demais, quero jogar bonito, sabe? As peças ali, o rei protegidinho. E chega uma hora que tá ficando menos peças e você precisa ativar o rei. Mas isso exige, as pessoas não dizem isso, exigem lances muito precisos, cara. Para você mexer o rei, posicionar ele, mesmo com poucas peças, é preciso que você seja preciso. Porque você pode perder tudo. Você pode entrar numa desvantagem. O rei é uma peça que é muito utilizada, né? Por recursos do adversário. Então é uma peça muito complexa de se mover, sim, tá? No ponto de vista de pessoas que têm um nível de xadrez tão baixo quanto o meu, para ser sincero. Óbvio que outros jogadores vão fazer esses lances com mais naturalidade. Vamos lá. Aí ele vai para esse plano, que eu acho que é o único plano que ele tem, finalmente. Só que ele está abandonando um pouco esse peão aqui para vir para esse plano, né? Mas tudo bem, uma hora ele tinha que entrar nisso, eu acredito. E aí eu ignoro um pouco, porque eu estou sempre tendo torre E2, por exemplo, se tudo der errado, tá certo? E aí eu toco o peãozinho lá. E aqui, pessoal, é muito legal, eu quero propor a vocês que pausem aí, né? Pausem o vídeo e tentem achar o lance, porque para eu jogar esse lance aqui, não acho que é tão difícil, tá, pessoal? Mas é porque é curioso mesmo. Acho que é legal esse tipo de lance para o aprendizado, tá? Esse lance aqui, ele é um lance que precisa se explicar, no sentido de que eu pensei, e se ele joga bispo B6 aqui, tá prendendo a minha torre. Eu precisava de um plano para isso, bom? Beleza? E aqui eu realmente juro, tá? Que não é que eu joguei aqui, ele jogou esse e eu procurei um recurso. Eu joguei ao toque. Eu joguei ao toque aqui, D6, beleza? Foi o lance que eu vi. Eu não lembro se eu tinha encontrado outro lance também. Entregar um peão aqui não tá fazendo nada, né? Mas realmente eu encontrei esse. Esse eu gostei, eu achei esse lance interessante. Porque aqui você tem que calcular, né? Você tem que calcular do ponto de vista de que eu estou ameaçando tomar a torre. Então, não dá tempo de fazer besteira, né? Tipo, sei lá, qualquer outro lance aqui vai se complicar. Não pode tomar o peão, porque está caindo a torre. Sei lá. Se entregar o bispo, está entregando o bispo. Né? Enfim, acho que o lance que ele fez foi o melhor lance mesmo para ele, tá bom? E eu vi esse lance. Só que depois de torre toma, ou bispo toma, né? Acho que se bispo toma, a resposta pode ser um pouco diferente. Mas de qualquer forma eu estou jogando rei H1 aqui. Foi o que eu imaginei que defenderia tudo. Rei G2 também é interessante se ele tomar de bispo, tá bom? Mas se ele tomar de torre aqui, rei H1, eu não vejo grandes problemas. E ele tem grandes problemas porque aqui eu tomei e ameacei dama, né? Perdão, ameacei dama, tá certo? Ameacei promover forçado aqui. Então, por exemplo, se ele tomar de torre, rei H1 era o que eu imaginava, tá certo? E eu não sei como as pretas estão atacando aqui. Não consigo entender. Não vejo perspectiva de ataque, entende? E aí pode ser só minha vista curta. Isso é muito possível. Porque o bispo defende, de qualquer forma o rei fugiria, conseguiria fazer uma pequena fuga. Não é claro como ele me ataca agora e muito menos como ele defende a promoção do peão. Eu também não consigo entender muito bem, porque um lance como esse, por exemplo, também não funciona. Porque eu estou jogando esse, e se ele tomar de bispo, eu estou tomando com cheque, não faz o menor sentido. E ele não pode tomar de torre porque a torre está cravada, entendeu? Então, eu não sei. Um lance como esse poderia ser interessante, né? Mas aí eu promovo, né? Provavelmente eu promoveria aqui
E eu não sei se eu tô levando mate aqui. Ah, tá. Ele nem dispõe dessa casa, né? Ele nem pode me dar cheque. Isso aqui nem faz sentido. Beleza. Então aqui ele ficaria perdido, né? Óbvio. Eu teria que tomar cheque mesmo e ter que jogar uma posição um pouco triste. Beleza. Então a gente jogou até aqui, né? Eu tomei mesmo lá, entrei nas complicações. E confesso que aqui eu senti que a coisa tava dando bom pra mim e capturei. Mas não é que eu calculei tudo certinho e tinha certeza. Não tinha, tava com 1 minuto no máximo no relógio. Depois eu vou conferir o tempo, não no vídeo aqui, mas realmente aqui eu tenho certeza que 2 minutos, se muito. Mas eu acreditei porque eu vi um pouco essas linhas, tá? Eu não liguei o computador nem nada, já já a gente vai ser humilhado pelo computador. E aí ele capturou aqui de bispo, que foi um lance também estranho. Né? Eu achei um lance estranho também. Mas ele falou, essa dama você não vai fazer, né? E aí eu segui meu plano aqui. Eu já estava com pouco tempo. Eu tenho impressão de que tinha lance melhor, cara, mas não, sabe, não saiu. Então eu joguei esse mesmo. Achei que foi muito bom esse lance. Eu retiro isso que eu disse. Acho que foi um lance muito bom mesmo. E eu lembro de ter analisado que ele não tinha nada como bispo B6 rapidamente, porque eu estava com medo desse lance, tá certo? Então ele teria que perder alguns tempos ainda para criar essa ameaça novamente. Então eu jogo essa logo de cara. E ele faz esse lance, cara, que é um lance ok, sei lá. Mas o lance que eu esperava aqui era torre de A F8. Dobrando aqui, papapá. Só que eu teria jogado o mesmo lance que eu joguei na partida contra os dois lances, tá, pessoal? E eu não analisei com o computador, mas eu acho que eu tô ganho aqui completamente. Tipo, agora eu já consigo finalizar tudo. Ele joga esse tá, eu preciso melhorar um pouco minha posição ainda, não foi de cara. E aqui eu também esperei que ele fosse dar cheque, tá certo? E ele não entrou nisso, ok? O que eu também fiquei um pouco perplexo aqui para compreender o que esse cidadão estava fazendo da vida dele. E o lance que eu estou vendo agora, que eu não vi durante a partida, seria torre de D7, cara. Olha que interessante. Defende aqui o bispo, ameaça tirar o bispo, resolver essas questões. E teríamos que avaliar essa posição aqui. Mas eu ainda acho que as brancas estão melhores, claro. Inclusive 2 peões a mais. Tá chegando aqui, por exemplo, já bispo D5, né? Que parece forte, parece interessante. Por que parece forte? Porque tira essa coluna aqui da torre, né? Que é a coluna aberta que as pretas têm. Tá? Essa daqui está semi-aberta. Ataca a torre ganhando um tempo. E vai ter aqui uma brincadeira da bolacha, como eu costumo brincar, né? Como eu costumo dizer. E começam ideias de mate ali na última fileira, né? Enfim. Eu acho que vantagem para as brancas, mas teríamos que... Né? Mas eu não vi esse lance, beleza? Estou vendo agora, confesso a vocês. Mas ele jogou esse agora. Olha que doideira. Se tu queria jogar a torre para F8, por que não jogou direto, né? Então é óbvio, o cara fez muitos lances colaborativos, errou muito, e eu acho que eu consegui punir, acho que eu consegui jogar de alguma forma mais organizada. Para um capivara como eu, fiquei muito feliz pela partida, acho que eu consegui ter bons planos aqui. Beleza. Aí o cara me fez esse, e aqui, como eu disse, eu já estava de olho numas ideias aí, quando eu joguei torre H4, óbvio, né? E aqui eu consigo fazer um tático, que eu ganho... que eu simplifico tudo, né, na verdade. Então eu faço torre por H7, cheque. Se o rei toma, né, qual que é a ideia? Torre toma, bispo toma, rei toma, e eu tô ganho aqui nesse final, completamente ganho aqui nesse final. Digamos que ele jogue algo assim, eu já tenho cheque aqui. E se ele não quiser perder mais um peão, ele vai ter que trocar as torres. E temos aqui um bom acordo de que as brancas estão muito, mas muito ganhas aqui. Assim, você conseguiu simplificar tudo e tem peão passado por todo lado aqui. Acabou, né? Não tem nem que perder muito tempo com isso. Então, aqui eu já vi que estava ganho, mas ele tentou complicar um pouco, ele tirou o rei, mas continua ganho igual, né? E aqui eu tô vendo que eu tinha um golpe e não fiz, cara. Olha, eu sabia que ia passar vergonha nessa partida. Eu tava com pouco tempo, ganha igual, não, ganha menos bonito. Mas agora que eu vi que eu teria, né, torre por... Teria?
Ai, caramba. Teria, né? Teria. Ah, teria. Teria sim. Aqui se ele toma de torre, eu poderia tomar... Poderia tomar de bispo também, mas vamos... Poderia. Teria sido mais lindo ainda. Olha só como eu estraguei a partida. Num tático, né? Poderia sim. Eu tomava aqui. Claro que se ele toma, eu retomo. Ai, caramba, não vi. Tá vendo aí? Sem ligar o computador, mas já vimos aqui um erro. Aqui eu tomei ao toque, tá, pessoal? Também foi um erro que eu cometi. Tomei essa torre aqui. Foi um erro, óbvio, né? E aí... mas também... ele abandonou depois de bispo D5, né? Que foi muito preciso também. Então toma. E eu vi essa linha aqui de bispo D5. Mas eu não vi que eu poderia tomar aqui, eu confesso, tá? Confesso. Pendurei. Mas encontrei esse outro bom lance. Que se tomar de dama eu tô tomando o bispo. Eu tenho que tomar de torre. E aqui eu fui preciso de não perder esse tema tático, né? Então aqui para onde ele sai, só para deixar claro que eu acho que aqui na verdade ele está muito perdido mesmo. Esse meu lance acho que não é menos forte, né? Parando para pensar, porque eu não tinha visto o outro, porque ele não tem plano aqui. Se ele tentar tirar o bispo, para salvar o bispo, vai perder a torre inteira, né? E se ele tentar sair da cravada, por exemplo, aí ele vai perder uma peça de qualquer maneira. Porque se tirar o bispo agora, eu tiro meu bispo, se tomar o bispo... né? Então, no fim das contas, essa linha aqui foi até um pouco melhor, né? Foi até um pouco melhor. Para falar a verdade. Olha que coisa linda. Na verdade ficou linda a partida. Toma e bispo D5. Aqui ele abandonou a partida. E isso aqui já fui eu fazendo o lance agora. Aqui o brother já abandonou. O que eu achei muito legal. Do ponto de vista de que o cara respeitou que aqui não teria mais jogo, né? Enfim. E eu tô ameaçando tomar aqui. Vai ficar cravado. Enfim. Tipo algo... deu para entender, né? Não precisamos entrar nessas besteiras. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. É muito tempo de vídeo, mas a ideia era essa. Foi uma partida que eu gostei muito. Vamos ligar o danado, então. Esse é o momento, beleza? Vou já pedir a análise aqui do computador. Vamos para o que interessa, meu amigo, que é o que o Stockfish tem a dizer de tudo isso aqui que acabamos de ver. Analisando, Stockfish 15 é um pouco melhor do que a gente, né? Ih, já tô vendo aqui erro pra caramba, né? Pois é, vamos lá. Agora vamos ver quais foram os erros e tal. Teve uma capivarada, tá, pessoal? Uma capivarada, 2 erros e 4 imprecisões. São muitos erros para uma partida de 30 e poucos lances, né? Quantos lances teve, afinal? Deixa eu conferir. 33 lances. Foi bastante erro para uma partida de 33 lances, mas o computador disse que eu estava ganho aqui o tempo inteiro pelo gráfico, né? Disse que eu estava ganho o tempo inteiro. Agora vamos entender um pouco aqui rapidamente o que o computador fala. Aqui o computador já disse que isso aqui é uma imprecisão, né? Ele não disse que é um erro. É um erro. Não é um erro grave do ponto de vista, não é capivarar, mas já é um erro, beleza? E aí rock, já não é o melhor rock? Não, mas ele fala que ok, temos um ponto a mais. Ele jogou D6, que é ok, D4, parece que é ok também. Cavalo esse e bispo E2, até aqui o fino do fino, né? Estamos bem. Ele joga bispo E7, como eu disse, eu acho que ali é um erro também. Mas ele julga como imprecisão. E agora eu jogo C4. C4 já não é o melhor lance, tá? Melhor aqui, ele fala que é tomar mesmo. Ele toma e tomar as damas. O computador fala que essa posição aqui é melhor para as brancas. Eu não quis entrar nisso, achei que estava simplificando. O cavalo está vindo de roque, pode acontecer em algum momento. Depois que esse bispo sai também, enfim. Mas contra fatos não há argumentos, tá? Aqui seria uma forma de já simplificar e já ficar em vantagem, tá bom? Que eu não aproveitei, depois vou analisar melhor isso aqui. Eu vou passar só para a gente ver quais foram os meus erros. Mas até aqui eu não errei gravemente, tá? Tomo lá, que também é possível. Pago para ver e jogo dama D2, cara. Foi a minha primeira
imprecisão na partida. Se for cavalo H4 era o lance do computador. Era? Vamos descobrir. Será que era mesmo? Não, D5, nada a ver. D5, não, aí eu tenho que voltar lá então. Pra ver se era aquilo mesmo. Não, ó. Retiro, tá? O computador não tá mandando fazer a captura, não. Aqui o mais forte era atacar o cavalo com B4, tá? Só corrigindo aqui a análise que eu errei. Beleza? Deixa eu tirar aqui, vamos continuar pela análise, já é suficiente. Então eu tomo e jogo esse que é ruim. O computador aqui fala que mais forte seria... que mais forte seria avançar o peão, tá? Realmente, e entrar nisso, porque as pretas já estão piores, vai ter que voltar o cavalo, e aí cavalo H4, esse é o plano. Então, ou seja, eu defendo o meu peão, porque se eu jogar cavalo H4, quero passar a dama, tudo isso vai estar caindo aqui, né? Então eu pioro o cavalo, fecho o centro para atacar na ala. É bom a gente ir entendendo esses temas, então faz sentido. Então eu estou fechando o centro porque eu quero atacar na ala. Eu estou piorando o cavalo dele, porque não tem muitas casas. Aqui o melhor lance parece que é voltar para a casa inicial, cavalo H4, e o pau começa a torar, né? Já pode entrar cheque aqui, rei sai, cavalo toma, né? Essa é a linha inicial, entrando em coisas assim, por exemplo, aqui o lance mais forte já é dama F3, e vai jogar essa posição aqui de massacre, né? Posição de massacre. Mas não, nada disso foi jogado na partida. Nosso xadrez está muito abaixo disso. E aí, ó, cavalo H4 é o lance aqui. Opa, não, perdão. Toma, toma, dama esse, tomei. E aqui, mais uma vez, o roque agora seria bom para ele. Continua em vantagem, o computador está dando 3 pontos, tá, pessoal? Então esse meu lance não é ruim, é uma imprecisão. Existiam lances mais fortes, né? E aí ele faz roque direto. Roque direto era um dos lances da máquina, tá? É o segundo lance da máquina aqui com 20 de profundidade. E aí eu tinha um avanço que seria mais fino, mas eu tomo o primeiro. Ele vai dar como mais uma imprecisão. E como eu disse, agora ele poderia tomar lá, né? Mas ele não toma, joga esse. Que era um dos lances da máquina, mas já é o quinto lance da máquina, rei H8. Aqui ele deveria ter tomado em D4, segundo o Stockfish, e de fato faz muito sentido, né? Porque está tomando aqui, depois que toma, mesmo esse meu cavalo melhorando de postos, mas eu estou com poucas peças para atacar, né? Mas continuo com uma leve vantagem, tá bom? Leve vantagem, não é muita coisa, beleza. Mas aí o cara não jogou esse, e aí eu faço esse que tá bom, ele fala que tá bom. Não é o melhor lance, vamos descobrir qual que é o melhor lance aqui. Será que era tomar mesmo? Não, perdão, deixa eu... Tá, o melhor lance segue infinitamente, tá? O que tá traduzindo? Infinitamente é reposicionar esse cavalo daqui, fechar o centro e atacar na ala, né? Ficou claro aqui que essa é a ideia. Mas o segundo lance do computador é trazer a torre de A para D1. Foi o que eu fiz. Ok, então seguimos um plano aqui interessante. E uma vantagem de 2, 3 pontos aqui. O computador, quanto mais se aprofunda na análise, mais vantagem ele me dá. De 2,7 já, tá bom? Isso estava 1 ponto pouco. Então, quanto mais evolui aqui, aumenta. Nada garante que daqui a pouco começa a diminuir, ninguém entende, mas está aumentando, ó, 2,8 pontos de vantagem, enfim, então realmente parece que era interessante. E aí ele começa a dizer, tira o rei, ele agora começa a dizer, se proteja, e eu não fiz isso, aqui eu cometi um meu erro, foi acho que foi, não, caramba, é possível fazer isso, não foi um erro, uau, esse aqui eu fiquei incrédulo, tá? Confesso. Esse eu fiquei incrédulo. Esse lance foi bom, porque o computador tá falando o seguinte, ó, volta a dama, joga esse, avança. Não tá falando para tomar. Mas incrivelmente a posição era muito boa, de muitas possibilidades. E eu entrei nessa linha porque para abrir para a torre, né, e tal. E parece que funcionou mesmo, né? Funcionou. Aí ele jogou esse que foi outro erro, tá bom?
Dama F8 querendo trocar as damas aqui é um erro para ele. É um erro porque ele está com material a menos, né, pessoal? Então ele está enxugando a posição, tornando mais simples, tirando cada vez mais as possibilidades de dar mate aqui, porque ele tem que jogar pelo mate, né? Não dá para ir para um final e querer ganhar aqui de preto, está muito difícil. Então eu tomo, não foi um erro. Ele toma de torre, que também não foi considerado um erro por conta de, né? E tá mandando tomar com outro lá. As duas capturas são possíveis e eu tô ganho com ambas. Vamos acelerar. Caramba, olha, cavalo B5 que eu sugeri na análise é um dos melhores aqui. Tirar a torre é um dos melhores. É uma posição de muita vantagem que muitos dos lances mantêm a vantagem, tá, pessoal? Então a gente tem que ser honesto em lance para chuchu aqui. Inclusive o lance que eu fiz nem tá entre os 5 melhores, tá? E continua bom. 2 pontos pouco, mas eram 4 pontos de vantagem, tá? Então aqui eu perco um pouco de vantagem. Ah, já tá dando 4 pontos também. Enfim, como eu disse, né? Já tá dando 4.1. Então aqui eu continuo o ganho, né? Ele vem com esse, eu simplifico, e aqui eu cometo um erro. O computador fala que isso foi um erro, que eu quase empato a partida com esse lance, cara. Então foi uma capivarada. E eu não tinha encontrado o problema desse lance, mas de fato eu acho que ele existe, né? Porque a ideia é que eu retiro a torre que defende o peão e agora eu jogo o bispo esse. E agora, depois que eu volto o cavalo... e o bispo toma a minha torre, né? Eu não tinha visto esse lance. Olha aí minha capivarada, né? Então capivarei real, pessoal, tá? Isso aqui, nada disso eu vi, nem imaginei. Por isso que o computador fala que sacrifica a torre mesmo. E aqui a posição é de levíssima vantagem para as brancas. É 0.8, tá? Aqui já não ficou tão fácil. E aí ele jogou esse. Aí ele cometeu um erro, né? Eu tiro a torre agora. Esse tirar a torre também é tido como uma imprecisão. Não, aqui é um erro também, porque ele pode capturar, não aqui. Ele pode jogar esse também. Se jogou esse, ele tem sempre essa ideia. Sempre que esse vem, agora ele tem esse. Claro, agora o cavalo tá vindo, mas as pretas têm recurso, estão encontrando bagunça aqui, né? E já não é tão simples. Mas ele também não viu nada disso, ambos erramos, né? Você vê que o xadrez é algo que exige muita precisão. Esses meus erros foram cruciais, bateram demais na precisão da partida e deu muita chance aqui para as pretas. Mas pela minha sorte o cara tomou, simplificou tudo. Mas existia recurso aqui para o cara e ele não viu, beleza? Aqui eu acho que eu joguei tudo certo. Ele fala que... confesso que durante a partida eu pensei em tomar de bispo. Deixa tudo sólido e vamos jogar esse final que tá ganho. Mas... eu não queria deixar meu bispo trancado. Fui muito otário aqui, tá? Aqui eu fui muito otário. Mas eu juro que pensei nisso, mas achei enfim, achei que não era. Mas foi uma imprecisão, tá bom? Continuo com vantagem, mas uma imprecisão. Porque agora o bispo meu que não tem... apesar que tem uma casa aqui, mas né, complicado. A coisa ficou mais solto, né? Eu criei mais fraquezas e tal. Aí ele faz esse lance que também é estranho. E aí, qual que é o lance que o computador sugere aqui? Caramba, são lances interessantes. Torre H4, eu faço esse que também é bom. Ele vem para esse, eu não mexi o rei, né, cara? Isso foi uma imprecisão, devia ter defendido o rei aqui para sair dessas cravadas, para caso ele passasse a torre. Eu tenho um lance de peão, ó, que é justamente o que o computador, né? Eu confesso que eu também tenho que melhorar muito lances defensivos, né? Mas vamos lá, aqui eu joguei esse mesmo. E contra esse, de fato, o computador fala que o meu lance faz sentido ali, o D6, né? Então eu jogo D6, torre sai, eu capturo entrando na loucura. E o melhor lance da partida é de fato capturar o peão. Foi o lance que o cara fez, eu não imaginei. Não imaginei. Se toma de bispo, rei G3, rei G2, como eu falei. E se toma de torre, rei H1, né? Ai, caramba, não pode, né? Se ele toma de torre, eu tomo aqui. Nem tinha visto esse, pessoal. Mas eu acho que rei H1 também tá ganho, né? Rei H1 também tá ganho. Em minha defesa, eu continuaria ganho com o rei H1. Beleza, beleza. Então aqui ele jogou esse, foi o melhor. E eu passo a torre. Tomar o peão também era possível, uma vez que a torre está cravada, né? Seria um lance bem interessante.
mas eu joguei esse mesmo. Esse peão, sei lá se está me incomodando no momento. Estou completamente ganho aqui, segundo as máquinas. Ele jogou esse, que é o melhor lance, meu Deus, tocando o bispo para entrar e dar cheque. Tudo bem. E aqui ele já está mandando sacrificar, né? Toma, se toma, eu tomo. Já tinha uma versão para simplificar tudo, né? A gente tem que sempre estar de olho nesses lances críticos. Eita caramba. Para onde foi a análise? Nossa senhora. Começou de onde parou? Mas a gente vai encontrar, né? Então ele tomou. Vamos finalizar que já tá gigantesco esse vídeo, né? Mas aqui ele vem pra cá, pá. E aí, que não foi nenhum erro também, o que eu joguei, tá? Mantém bem a vantagem. E agora, Pera que saiu da... vou ter que solicitar de novo a análise, que chato. Aqui ele tá mandando tomar de bispo, tá? Faz bem mais sentido, né? Nossa, nem parei pra pensar. Aqui tem mais erros, então, com certeza. Tem mais erros chegando aqui para nossa alegria, né? Porque tomar de torre nem é uma possibilidade. Será que eu fiquei perdido aqui? Caramba. Perdido não fiquei, porque eu tô tomando o bispo ali no mínimo, né? Deixa eu terminar aqui só para conferir direitinho. Beleza. Então eu tomei. Não foi um erro, pessoal. Não foi um erro, um lance possível, tá? Eu tô com 7, 8 pontos de vantagem, fica em 5 pontos de vantagem. Mas eu tô convertendo para uma posição, para um final completamente ganho igual. Mas o bispo seria mais fino, porque a ideia agora é que eu forço ele a tomar, né? Fica mais difícil. Ele pode sair, mas fica duro aqui também de argumentar alguma coisa, né? Mas aí eu tomei de torre cheque. Tava imaginando que ele ia tomar para eu tomar e íamos jogar isso aqui. Eu tô muito ganho, são mais de 6 pontos aqui de vantagem. Mas ele jogou esse e aí eu deveria ter tomado o bispo, como eu falei, né? Mas não tomei. Tomei aqui. O computador não fala que é um erro. Porque quando toma eu tenho o bispo aqui de fato agora. A posição do nosso brother é completamente sem esperança, né? Então cometi um erro gravíssimo, 3 erros e 4 imprecisões. Poderia ter jogado um pouco melhor essa partida, né? Mas é isso. Então, eu gostei de fazer esse vídeo, de fazer um vídeo todo longo mesmo, para explicar um pouco dessa parada. Tipo, a gente joga, a gente tem nossos planos e tal, e claro que quando a gente joga no computador, foi uma partida em que eu fiquei apurado, uma partida que eu perdi uns 3 minutos dela no telefone, numa ligação, enfim. Mesmo que eu tivesse todo o tempo, os 10 minutos é pouco tempo, tá? Então, iria ficar apurado de todo jeito, você acaba jogando imprecisões e sem querer ficar passando mão na cabeça, mas pelo contrário, falando sobre esse fenômeno, tem uma moto horrorosa acelerando ali, mas falando sobre esse fenômeno de como a gente tem que ir para análise, inclusive com jogadores mais fortes ou com o computador, depois de analisar e de ver a partida inteira. Porque você humanizou primeiro a partida, você entendeu os planos e os erros, etc. E agora você vai... você precisa de uma prova, né? De tirar a prova de algumas coisas, de avaliar, né? E aí é nisso que entra os computadores. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que tenha ficado interessante, que tenha valido a pena. Um vídeo longo pra caramba. E é nóis, estamos juntos. Bom xadrez para todo mundo. E foi na luta que eu reconheci a autenticidade do outro. Tamo junto.